Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. E as bolsas estão desabando aí com a guerra do Irã. Ao que parece, o que nós estávamos vendo no fim de semana, né, que também tem, a guerra sempre tem propaganda de ambos os lados, né, mas a propaganda era de que o Irã, o Israel e os Estados Unidos estavam acabando com as forças do Irã. Mas o Irã está rebatendo com força aí, com vários ataques em vários países, né? E derrubando aí, eu ouvi dizer, 6 caças americanos já foram derrubados. Aliás, 6 caças, e não sabe exatamente se é americano, se é israelense e tal. Mas assim, parece que aquela história, todo mundo estava contando com aquela história de que a Guerra dos 12 Dias tinha dado uma dizimada na força iraniana e que o negócio ia ser rápido, e de ontem para hoje a coisa está mudando de figura. Então pode ser que tenha uma guerra aí mais duradoura, e é isso que o mercado está precificando, tá? E aí a gente vê a inversão de tudo que a gente estava vendo até agora. VIX para cima, juros para cima, bolsas para baixo. E o Brasil ontem se segurou bem ainda, vamos ver como é que ele reage hoje a esses futuros que estão tudo para baixo, né? Mas a Petrobras segurou bem, a Vale também segurou, né? A Petrobras não segurou, a Petrobras rompeu o topo e foi embora. E o petróleo acabou de fazer mais um pivô de alta nos 60 minutos, né? Fez inclusive um gap de fuga, ontem abriu com gap, fez uma barra e hoje já rompeu o topo. Então assim, o negócio tá feio, tá, turma? Então tem que, para quem tá comprado, tem que apertar os stops, gerenciar as operações, e tá aparecendo oportunidades de venda, principalmente para day trade, tá? Então não vamos perder tempo e vamos para os gráficos. Começando aqui pelo mapa de calor do mundo, olha, aqui a gente já tem o pessoal vermelho, né? Europa, Ásia, o EWZ também corrigiu um pouquinho ontem, né? Mas isso daqui nem se compara com o que está hoje o mercado, tá? Isso daqui é o fechamento de ontem, isso daqui ainda não considera os futuros. E olhando o S&P 500, veja que ontem foi um dia até positivo, né? As magníficas aqui reagindo, Nvidia, Microsoft indo bem, no geral estava bom. Só que hoje a coisa já está diferente e a gente já vai ver aqui na sequência. Então veja a mudança aqui de humor, né? Ontem o VIX, obviamente, abriu aqui em alta, né? No domingo à noite, e aí veio aqui praticamente fechar o gap e voltar para essa região. E hoje abriu de novo na mesma região, só que está com cara de que vai romper e vai mais para cima, né? Ou seja, estamos falando de movimentos intensos. Os juros ontem fez uma paulada para cima e hoje já está voltando aqui. Então, aqueles juros americanos que estavam aqui prestes a perder fundo, já ramelou tudo. A Europa, a mesma coisa. Também, olha só o quanto já andou esses juros e veio testar esse fundo aqui. Vamos ver se a coisa se ajeita, né? Por enquanto não tem nenhum sinal de que vai se ajeitar, né? Se a coisa se ajeitar, esse negócio faz topo mais baixo e vira para baixo. Mas esse daqui é um péssimo sinal. Olha o Reino Unido aqui, estava lá perdendo fundo, já está vindo testar topo. E o Japão até que está se segurando aqui, mas provavelmente vai marcar fundo e vai subir também, né? Olhando aqui o S&P 500, veja que nós temos aquela consolidação. Então ontem foi um dia onde o mercado abriu aqui com gap de baixa, veio aqui testar um fundo e reagiu, então foi um bom sinal, né? Mas hoje o que aconteceu? Já na abertura ele veio aqui, voltou aqui para esse fundo, e tem tudo para vir testar esse fundo aqui, tá? Quando a gente olha aqui o gráfico de 60 minutos, veja que ele está bem virado para baixo aqui, olha, e agora está nessa região aqui de suporte, né? Depois tem esse outro suporte aqui nos 6.730, mas está com cara de que o negócio vai para baixo, né? Então a gente tem que operar com isso na cabeça, pelo menos por enquanto, tá? Deu uma mudada legal de ontem para hoje, tá? Então a gente vê aqui a Nasdaq, a mesma situação, né? Vindo já testar esse fundo, e o Dow Jones, que estava mais forte, olha, engolfando toda essa barra aqui, né? E tem bastante suporte aqui, né? Então se perder essa região é porque a coisa vai ficar mais feia, tá? O Russell 2000 ontem tinha feito essa barra de reação aqui, hoje o gap de abertura já está aqui no fundo, né? Você pode perder esse fundo. Já a Europa, que está com o mercado aberto aqui, olha o tamanho do Piroco Sul do Eurostock 50. Temos aqui bastante suporte nessa região, mas olha, é uma correção que aqui, nesses últimos 3 dias, nós corrigimos aqui mais de 6%, é bastante coisa. O DAX, que estava tentando reagir aqui, olha só, já voltou para o meio da consolidação,
esse negócio pode voltar aqui para o fundo. Um dos principais problemas aqui da Europa, obviamente, né, a guerra é mais perto da Europa, né, mas o principal problema é a energia, né, então o gás natural já subiu uns 50%, então não é só o petróleo, né, tem o gás natural também, e o gás natural é muito importante para a Europa, né, porque todo o aquecimento aqui é feito por gás natural, indústria e tal, então já os gráficos estão refletindo essa alta aí do petróleo, gás e derivados, né? O Reino Unido, que estava maravilhoso, já meteu 2 pirocos aqui, a França voltou aqui para o meio da consolidação, a Espanha aqui nesse momento perdendo essa linha de tendência desse canal, e a Itália a mesma coisa, testando a linha de tendência do canal aqui. Então a Europa zoou legal. Já a China estava dentro da consolidação, está vindo testar o fundo, isso daqui não tem muita novidade. E o Japão agora, para quem está posicionado no Japão, tem um stop gain claro aqui, né? Não pode deixar esse negócio voltar mais. Hoje acho que não perde mais porque já fechou lá, né? Aí os mercados emergentes. Aqui, olha, os mercados emergentes, veja aqui, porque o peso dos mercados emergentes aqui tem muito da China, Coreia do Sul. E então, olha só o gapão de baixa que está aqui para abrir, ok, vai abrir aqui nessa região de suporte, se reagir aqui, ok, né? E a gente vê, olha, a Coreia do Sul, olha só o tamanho do gap, que esse gráfico está maravilhoso. Eu estou vendo isso daqui como assim que a guerra acalmar, vamos torcer para ela acalmar rápido, vai dar oportunidades de compra, porque esses ativos, os emergentes estão em tendência de alta muito boa, né, por causa do rally das commodities, e estavam meio difícil de pegar. E agora com essa volta vira uma oportunidade, só precisamos ter paciência, né. O EWZ até que está com um gapzinho pequeno aqui, enquanto não perder fundo está tudo ok, e o México perdendo fundo aqui no gap, né, mas também não é nada de muito grave, né. A Argentina continua enroscada aqui e deve perder esse fundo agora. E o petróleo? O petróleo é aquilo que eu falei, né? Veja que ontem ele fez esse gap aqui, se manteve no mesmo lugar e aqui já virou para cima. Então, quando a gente olha aqui nos 60 minutos, acionou uma compra agora de manhã, onde fez esse rompimento de pivô e está indo embora aqui, né? E aí é uma compra com stop aqui embaixo do pivô, né? Falando das demais commodities, nós temos aqui o minério de ferro, que ainda não decidiu se vai fazer, se isso daqui é um pullback na linha de tendência, vai virar para baixo ou se vai para cima. Eu não sei porque com esse negócio aí bom, a guerra bagunça tudo, né? Fechamento do Estreito de Hormuz, obviamente influencia mais o petróleo, mas você influencia toda a cadeia de distribuição mundial por causa dos navios, né? Os navios começam a ficar, não pode passar pela região, avião também não está mais passando ali na região, né, tá, por razões óbvias, então toda a cadeia logística começa a ficar zoada e aí encarece aí as commodities, né. O cobre está voltando aqui para testar fundo, o ouro, que parecia que ele ia embora, está voltando aqui. Eu sempre falo, né, quando tem momentos de estresse, esses metais, né, o ouro principalmente, ele corrige, né, junto com o mercado num primeiro momento, porque o pessoal realiza as posições para fazer frente às chamadas de margem, depois ele reage, então temos que esperar. O cobre, a platina a mesma coisa também, o paládio a mesma coisa, todo mundo para baixo, né? O níquel também corrigiu bastante, né? O urânio tinha feito aqui uma bela de uma alta ontem e hoje já está abrindo aqui com um gap de baixa, né? Então você viu que azedou o mercado inteiro. E o DXY, era aquilo que eu falei ontem, né? Falei, olha, em tensão o dólar dispara, né? E então DXY aqui para cima, 99 já, tem tudo para vir testar o 100 aqui. Nessa região do 100 pode dar oportunidade de venda, mas precisa esperar sinal, né? E aí, com isso daqui, a gente vê que o nosso dólar ontem foi um dia de alta, né? O dólar contra o real, e hoje deve acontecer a mesma coisa, porque o DXY é quem manda, né? Muito mais do que o real. O Bitcoin, que tinha reagido ontem, está voltando, mas não saiu do mesmo lugar, né? E o Ethereum a mesma coisa. Falando aqui das magníficas, veja aqui. Olha, ontem elas abriram com gap de baixo, subiram e hoje até que está aqui praticamente na mesma região. Então as magníficas não estão sofrendo tanto, tá? Por incrível que pareça. Então a gente vê aqui a Apple com gap, aliás, com abertura praticamente na mesma região de ontem. A Microsoft também não perdeu fundo. A Amazon
O gap aqui ainda continua na mesma região de ontem. O Google está aqui testando esse suporte, o gap de abertura. A Meta na mesma região. A Netflix aqui vai dar uma oportunidade de venda, tá? Porque como ela subiu muito forte, aí isso daqui já é um 1, 2, 3 e hoje com esse gap aqui dá para começar a pensar em venda na Netflix, tá? Se for para escolher uma para vender, eu prefiro vender a Netflix. A Tesla também está aqui na região de fundo, mas não está perdendo, e a Nvidia também aqui está na região de fundo, mas também não está perdendo. Então, veja que curiosidade, né? É mais a economia real está sofrendo do que as magníficas, né? Vamos ver agora o Brasil. Então, a gente vê aqui que o DI estressou por causa da inflação no Brasil, né? E ainda tem outro porém, né? Com essa alta do petróleo, e na Petrobras sempre tem aquele negócio, né? Vai repassar, não vai repassar. A Petrobras já está com uma defasagem aí grande de preço de petróleo em relação, já estava antes, agora então aumentou. Então, esse preço do petróleo ele impacta direto na inflação. Como o número da inflação já não veio muito legal, por isso que esses DIs reagiram, é capaz desses DIs aqui dar uma estourada, assim como ele fez nessa região, ele pode muito bem vir aqui e testar esses fundos. E aí vai dar uma nova oportunidade de venda, tá? Porque o DI no longo prazo é para baixo, né? A questão é que nesse momento de tensão ele vai subir junto com todo mundo, né? O índice, ontem, olha só, foi guerreiro aqui, né? Porque abriu com gap de baixa, depois subiu, mas olha, do jeito que o mercado tá, o mais provável hoje é que ele armou aqui uma vendinha já. Vamos torcer para que não abra com muito gap, né? O que eu acho que vai abrir, né, por causa do tanto que o mercado aqui fora andou, né, mas aqui tem uma venda armada para vir pelo menos para essa região, né? Se abrir com muito gap, aí tem que ver como é que opera esse gap, tá? O dólar, que ontem deu essa subida aqui, né, e agora, olha, essa configuração aqui ficou interessante, né, porque ele veio fazer o pullback, e aí também é a mesma coisa do gap, né? Então, se não tiver gap, hoje tem oportunidade de compra. Não duvide de ver esse dólar voltar aqui para esse 5,30, tá? Se ele fizer pivô de alta aqui, tá bom? De novo, não é nada com real, é por causa do dólar lá fora mesmo, né? As small caps, voltando aqui para o gráfico diário, deixa eu mostrar aqui nos 60 minutos, até que a gente estava posicionado aqui na carteira VIP nessa compra das small caps que ela voltou, e o stop estava aqui, e ontem pulou o stop aqui, né? Então, como é que a gente gerencia esse tipo de situação? A gente espera fechar a primeira barra de 1 hora e aí coloca o stop aqui embaixo. E aí, conforme vai se configurando, a gente vai subindo o stop. O que aconteceu aqui é essa situação de, veio fechar o gap e deixou aqui um 1, 2, 3 de venda, né? Então, a gente aperta o stop aqui, tá? Deixei aqui só para mostrar para vocês. O pessoal lá da sala ao vivo está acostumado a ver esse gerenciamento, né? Então, olha, a small caps ontem reagiu depois do gap, mas está com cara de que vai cair mais, né? O Itaú também aqui deu uma virada para baixo. O Bradesco até que se segurou, não tem muita coisa para fazer. O Banco do Brasil também abriu em baixa, voltou aqui, mas agora todos esses caras aqui a gente tem que ficar de olho nos 60 minutos. Tá vendo? Os 60 minutos deles, se não abrir com gap, todos têm oportunidade de venda aqui hoje para day trade, tá? Fique esperto. A Sambi já está aqui perdendo fundo, então é mais uma oportunidade de venda. A Vale está dentro desse megafone, mas conseguiu se segurar ontem e hoje deve se segurar também, tá? A Petrobras é o destaque, né? Abriu com gap de alta aqui e hoje provavelmente vai abrir com outro gap de alta, o que dá uma segurada no índice, né? A B3, que é forte também, olha só, não sei porquê, a B3 está totalmente fora disso daqui, está no topo histórico, fora do resto, né? E a BPAC se manteve aí no mesmo lugar. A VEG tá com cara aqui de mais venda, né? Tá com cara que a VEG quer vir buscar aqui os 45, né? E a Magalu continua aqui com essa venda, né? Ontem fez uma reação, mas hoje a Magalu também pode deixar aqui, uma vendinha armada aqui, se não tiver gap. O que vai mandar o dia de hoje vai ser o tamanho dos gaps, tá bom? Então, turma, queria pedir para vocês aí para deixar o like, né, antes de encerrar o vídeo, de se inscrever nos canais, né, no YouTube /Fernando Moderno, no Instagram @MFModerno, tem live todos os dias 8h15 da manhã, no meu X @MDRoberto, onde eu estou postando muita coisa aí sobre a guerra, petróleo e tudo que está acontecendo, tá bom? Então não deixa de seguir, se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do YouTube, ou então manda DM que a gente responde. Valeu, um abraço.